Olá, meninas e meninos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ensino religioso. Aqui quem fala é a professora Tatiane e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Lembrando que no primeiro bimestre nós falamos sobre a forma como diferentes culturas enxergam a morte, o que acontece nos rituais de sepultamento de diversas culturas, como as pessoas encaram a morte em diversas culturas. Nós falamos sobre como as pessoas enxergam os seus mortos em diversas culturas. Nós falamos sobre como os deuses, deuses da morte também diversas culturas. E hoje nós vamos falar um pouco sobre reencarnação, certo? O tema da nossa aula de hoje é reencarnação. Muitas religiões, elas são religiões reencarnacionistas, ou que têm o espírito como foco, certo? A evolução do espírito como foco. Então, nós vamos falar bem rapidamente nessa aula, de forma bem sintética, e eu espero que todos vocês consigam entender. Hoje, eu escolhi duas religiões em particular para falar sobre elas. Eu escolhi o budismo e escolhi o hinduísmo, para nós falarmos da reencarnação a partir dessas duas religiões. Vejam bem, tudo que eu vou falar nesta aula é crença, todos os budistas e hinduístas que seguem. Você não precisa acreditar, mas você precisa sempre respeitar, porque é a crença de outra pessoa. Então, vamos lá, pessoal. No budismo e no hinduísmo, acredita-se em uma reencarnação, ou seja, acredita-se que após a morte, as pessoas elas vão nascer outra vez. Existem algumas diferenças entre um e outro, e eu vou explicar agora. Para o budismo, a reencarnação ela é uma forma que você vai vir aqui para a Terra e você vai viver esta sua vida, você vai melhorar um pouco o seu espírito, você vai morrer, e depois você vai nascer de novo, e você vai melhorar um pouco o seu espírito, e você vai morrer, e assim por diante. Porém, essa melhoria desse espírito depende da forma como você se comporta durante a vida, certo? Para o budismo, existe um conceito chamado de karma. O que é karma? Karma são o acúmulo das ações que você faz durante a sua vida. Eu vou falar assim, de uma forma mais grosseira, isso não é karma, me perdoe quem for budista ou quem for hinduísta, pela simplificação que eu vou fazer nesse momento, mas eu vou fazer isso apenas por questões didáticas. O karma é como se fosse um sistema de pontuação. Aí você vai ter o karma positivo e você vai ter o karma negativo, certo? Você pratica boas ações, karma positivo sobe. Pratica mais ações, karma negativo sobe. Quando você morre, vai pesar. O que foi que você mais tem? Karma positivo, karma negativo. Depois que você morreu, e aí se você tem mais karma positivo, você vai nascer numa forma de ser humano já mais evoluída. Você já vai nascer uma pessoa melhor, você vai estar aqui no mundo já na forma mais evoluída. Se o seu karma não foi tão positivo assim, então você vai nascer praticamente com o seu espírito pouco evoluído, praticamente da mesma forma que você viveu, porque você não praticou boas ações para melhorar o seu espírito. E assim as pessoas vão morrendo e nascendo, até que esse espírito atinja o estado total de evolução, e aí ele fica lá no plano espiritual e não volta mais a encarnar como ser humano. Para os hinduístas acontece a mesma coisa. Isso que eu acabei de falar foi para os budistas, tá, pessoal? Para os hindus, acontece essa exata mesma coisa. Mas tem uma diferença que no hinduísmo, quando a pessoa reencarna, ela pode reencarnar não apenas um ser humano, mas ela pode reencarnar em algum outro tipo de ser vivo, qualquer tipo de ser vivo. Você pode morrer um ser humano e nascer uma barata, depende da sua carga de karma negativo que você acumulou aí durante a sua vida, certo? Se você veio para essa vida aqui e acumulou uma carga altíssima de karma negativo, então, você pode nascer uma barata, um carrapato, sei lá, alguma coisa nesse estilo, mas se você acumulou karma positivo suficiente para nascer um ser humano, você vai nascer um ser humano. E se você foi muito, muito, muito bom nessa vida, você acumulou karma positivo suficiente para nascer um ser humano melhor, certo? Eu espero que vocês tenham entendido. Claro, pessoal, que eu estou
eu estou simplificando essa questão ao máximo. Eu, mais uma vez, peço perdão a qualquer praticante da religião que esteja assistindo essa aula, porque eu estou fazendo isso apenas para que pessoas que nunca tiveram nenhum tipo de contato com nenhum tipo desse conteúdo, com nenhum tipo de contato com esse tipo de conteúdo, possa, pelo menos, começar a entender que existem outras formas de ver os caminhos que a alma pode percorrer de acordo com outras religiões. E quem se interessar pelo assunto, busquem literatura, busquem na internet, façam suas próprias pesquisas, ou me chamem para a gente poder estudar juntos. Eu posso passar alguns livros para quem tiver interesse sobre o assunto. Segundo as religiões reencarnacionistas, o karma pode ser melhorado caso a pessoa encarnada ou desencarnada, como eu já expliquei. Se você, né, for uma pessoa boa, você vai ter um karma melhor. Se você for uma pessoa não muito boa, o seu karma não vai ser tão bom assim, certo? E os ciclos de reencarnação para essas religiões, eles um dia acabam. Quando você for uma pessoa, um espírito tão evoluído como Buda ou como Jesus Cristo, que são espíritos que não vão mais encarnar, porque já chegaram ao estágio final da evolução. Veja bem, quando eu falo que Jesus é um espírito que não vai mais encarnar, eu estou falando como se eu estivesse vendo de uma visão budista ou hinduísta. Não estou falando da visão cristã. Para a visão cristã, Jesus não é um espírito evoluído, ele é o próprio Filho de Deus que está ressuscitado no céu. Eu estou falando de uma visão budista. Se um budista olhar para a vida de Jesus, ele vai ver Jesus dessa forma. Ele era um ser iluminado, era um espírito iluminado, um espírito pronto, que não vai mais reencarnar porque ele atingiu o máximo de pureza que o espírito precisa atingir para não voltar mais para o plano material, ficar no plano espiritual. Quem não entender essa parte, por favor, me pergunta na aula, porque a gente precisa que isso não fique dúvida para ninguém, tá? Esse é um ponto da aula que não pode ficar dúvida, para você não achar que eu estou dizendo que Jesus não é filho de Deus, é um espírito evoluído, e você é cristão e achar que eu estou dizendo uma besteira. Estou falando apenas de um ponto de vista budista ou hinduísta sobre a figura Jesus Cristo, certo? Aqui eu coloquei um exercício para vocês poderem fazer. Todas as respostas desse exercício estão no texto que eu acabei de passar aqui para vocês, e vocês também vão receber nos grupos via WhatsApp. Então, para você que é aluno do Luiz Ribeiro, vocês vão agora comigo lá para a sala do Google Meet e nós vamos tirar as dúvidas de vocês. Para você que é aluno do Pedro Ramos, nós vamos agora para o nosso grupo do WhatsApp e lá também eu vou tirar qualquer dúvida que tenha restado em relação a essa aula de vocês, tá certo? Então, um abraço a todos e até já.